queridos e amados de todo mundo. Eu quero informar a todos a respeito dessa palavra profética que está em Apocalipse capítulo 17, versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: a besta que era e já não é ela também o oitavo que vai à perdição. Eu quero dizer para vocês esta palavra que está em Apocalipse 17, 11 e 12. Eu tenho aqui informações falando do grupo dos 7, informações do grupo dos 8 e informações do grupo dos 10. E esses 3 grupos, como está aqui esta notícia representa o quê? G7 representa 7 cabeças. Conforme a notícia que está aqui ao lado, nesse jornal, podemos ver o grupo dos 7, que são G7, são eles: Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha, França, Itália e Japão. Notícia verídica de jornal. Palavra revelada, Apocalipse 13 em diante. Esta profecia é um grande alerta para a igreja do Senhor Jesus. G8 representa o oitavo que vai à perdição. São eles: Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Japão, Grã-Bretanha, Canadá e Rússia, como está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 11 e 12, em que nós acabamos de ler. Grupo dos 10, o G10, representa os 10 chifres das 7 cabeças, como está aqui nessa apostila. Podemos ver a notícia bem clara, falando dos 10 chifres das 7 cabeças, conforme a palavra revelada, Apocalipse 17, 12. Temos aqui também uma aliança de 10 países, falando de uma aliança comercial. E essa aliança de 10 países estão eles: Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Aqui é um código de barra que todos conhecem, mas aqui tem um segredo nesse código de barra. O 789, ele não muda. De uma mercadoria para outra, ele continua sendo o mesmo número, pois representa o 666, conforme Apocalipse, capítulo 13, 16. Aí podemos ver, então, notícias verídicas de jornais, conforme a palavra de Deus revelada, Apocalipse 17, 11 e 12. E aqui estão os 3 grupos. O G8, que representa o oitavo que vai à perdição, conforme Apocalipse 17, 11. O G7, que está aliado com esse mesmo grupo. E o G10, inclusive o Brasil faz parte desses 3 grupos, conforme aqui a notícia que o governo Lula, quando assumiu, ele levou a proposta dele ao G7. Então podemos ver, amados irmãos, a palavra de Deus cumprida nos nossos dias, e você pode conferir, conforme nós falamos aqui a respeito da profecia. Esses 3 grupos, eles estão sendo desmascarados conforme Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse 17, 11 e 12, conforme nós acabamos de ler, e está frisado aqui esta palavra. E nós podemos comprovar por meio de notícias verídicas em jornais, recortes de jornais, que nós, pelo Espírito Santo de Deus, recebemos este alerta para a igreja do Senhor Jesus. E todos que quiser comprovar esta profecia, é só ver as notícias e comparar com a palavra revelada em Apocalipse 17 em diante, enfim, várias outras referências da Bíblia, conforme o Senhor Jesus nos alertou. E podemos falar para vocês claramente, não temos uma montagem, a notícias verídicas de jornais, e a palavra, ela é fiel e verdadeira, e a palavra, ela não mente. E eu posso dizer isso para vocês, amados irmãos, que a igreja está em alerta, porque quando o apóstolo Paulo falou que as manifestações do anticristo viessem
era para a igreja ficar em alerta, porque Jesus está às portas para arrebatar a igreja. Eu sou seu irmão em Cristo, irmão Delésio Alves Pereira, nascido na cidade de Pinhalzinho, Santa Catarina. Como muitos dizem, é um camponês, me criei na agricultura, e Deus, por sua infinita misericórdia, nos trouxe a entender esse mistério da palavra de Deus. E quem quiser comprovar, é só ler a Bíblia e pedir para Deus que Deus venha lhe esclarecer a verdade, porque a verdade, ela vos libertará, como diz a Bíblia. E eu tenho certeza disso, que a verdade me libertou, e eu tenho certeza que Deus tem me dado esta mensagem profética, e aqui está o varal profético. Quem crê no poder da palavra de Deus vai confirmar pela palavra e vai ter certeza do que Deus está falando para a igreja do Senhor Jesus Cristo nos quatro cantos da terra. E é um alerta profético, e aquele que ouviu o alerta de Deus, conforme está escrito na palavra, vai receber a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus, ela está sendo anunciada desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.